Aleluia, glória a Deus. Eu não sei vocês, mas na hora do louvor tá vontade de sair correndo dentro dessa igreja, gritando de alegria pelo que o Senhor já fez em nosso meio. Amém? Que privilégio estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Marcinha, sou pastora na igreja Ana Luz e Mangues. Tá ali minhas mulheres lindas, maravilhosas. É um prazer estar aqui com vocês. É um grande privilégio fazer parte desse exército, Mariuzinha, que um dia foi entregue a você. E, nossa, como eu sou feliz de poder fazer parte desse exército de mulheres. Você faz parte? Amém? Eu faço parte. Eu peguei essa palavra para mim também. Há 20 anos caminhamos juntas. E eu sou muito alegre pelo que Deus tem feito nas nossas vidas até aqui. E esse congresso, esse tema ID, é para sacudir a gente das nossas cadeiras, amém? É para nos levantar das nossas cadeiras, nos chacoalhar. ID, glória a Deus. Senhor, bendizemos o Teu nome, Te louvamos, Te agradecemos por tudo que Tu és. Porque um dia o Teu Evangelho nos alcançou. Porque um dia a Tua graça nos salvou. Somos gratas a Ti, Senhor, pelo Teu imenso amor. Continue falando comigo, continue falando conosco, com a Tua igreja, com as Tuas filhas. Continue neste lugar, porque o Senhor já está aqui. Continue conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantas discípulas de Jesus nós temos aqui hoje? Amém? Todas nós somos discípulas? Todas nós somos discípulos de Jesus Cristo? Amém? Então, o texto que nós vamos usar hoje fica em Mateus 28, 16 a 20, que é a grande comissão estabelecida com toda a autoridade pelo próprio Cristo Jesus. O versículo diz assim, os versículos do 16 ao 20, Mateus 28, 16 a 20, você pode anotar aí. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Eu comecei perguntando quem aqui era discípulo de Jesus. Eu acho que 100% levantou a mão. Então, eu tenho uma boa notícia para você. Pregar não é apenas um chamado, é um mandamento de Deus. É um mandamento, é uma ordem. A grande comissão estabelecida pelo próprio Jesus não é uma sugestão. É um mandamento. É uma ordem do Senhor para nós. Essa palavra falou muito comigo, tem mexido muito com as minhas estruturas. Eu não sou uma pregadora eloquente. Eu ainda estou vencendo a minha timidez. Mas desde ontem, Mariuzinha prega aqui que o medo não pode nos parar. Eu tenho medo de estar aqui totalmente. Mas ele não me paralisa. Ele não me impede de fazer o que eu devo fazer. E é isso. Vem com medo mesmo. Vem vencendo, porque a gente vence em Cristo. E a notícia mais importante, mais impactante da história de toda a humanidade, ela foi cumprida por Cristo Jesus. E ela vem percorrendo há muitos anos, entre guerras, entre paz, entre governos, entre corrupções, entre avivamentos, entre esfriamentos. Essa notícia, ela continua sendo espalhada. Que notícia é essa? A ressurreição de Cristo Jesus. A salvação, as boas novas da salvação. E nós vimos muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que entregaram as suas vidas pelo reino, pelas boas novas,
pela pregação do Evangelho. E hoje, nós somos as protagonistas dessa propagação. Você e eu. Chegou o nosso tempo de protagonizar essa história. E se hoje nós somos protagonistas do reino de Deus, das boas novas, o que nós temos feito por isso? Como temos caminhado? O que nós temos feito? Ter acesso às boas novas, ter acesso à graça de Jesus, não é só um privilégio, queridas. É uma grande responsabilidade. Porque Jesus nos alcançou. Jesus nos libertou. Quem convive comigo sabe que eu não sou muito chorona, apesar desse meu jeito que vocês acham mais delicado, mais doce, eu não sou muito de chorar. Mas eu tenho que me controlar bastante quando eu falo de Jesus, porque quando eu falo dele, a minha vontade é de me deitar no chão. De me deitar no chão, de me derramar, porque ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso. A palavra da salvação, ela é tão forte, ela é tão poderosa que transborda. Então eu tenho que me segurar bastante quando o assunto é Jesus. E da mesma maneira que nós somos alcançadas por esse evangelho, agora nós somos a ponte entre as boas novas e a todas as pessoas que nós conhecemos. Por isso, se você é discípula, você não tem opção. Guarde isso. Eu guardei isso para mim. Deus tem falado isso para mim. Não é uma opção, é um mandamento. É uma ordem. Jesus não disse, caso você queira. Se você é meu discípulo, vai. Ide, pregue a palavra. Pregue a palavra. Ide, pregue a palavra. E embora nós não tenhamos contemplado com os nossos olhos naturais, quando Jesus passou por aqui na terra, a sua morte, a sua ressurreição, nós contemplamos pelos nossos olhos espirituais. Todos aqui creem que Cristo é o Messias. Amém? Todos nós aqui cremos que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele vive e Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Pelos olhos da fé, todos nós vemos isso. Amém? E o ID, ele é tão forte, ele é tão poderoso. Eu coloco a minha vida agora em evidência, mostrando como que uma pessoa pode ser usada por Deus para mudar a história de uma geração. Às vezes, tão improvável, né? Somos pessoas tão improváveis. Quando eu olho para a minha própria história, hoje, eu louvo a Deus pela vida de uma amiga que, inclusive, o meu nome foi dado em homenagem a ela, é Márcia. Que um dia a Márcia pregou o Evangelho, levantou da sua cadeira. Ela não é uma pregadora de microfone que vai na frente, mas ela foi atrás de uma moça perdida, trouxe para Jesus, e por causa da Márcia, toda uma geração foi mudada. Toda uma história foi mudada. Eu fico me perguntando onde estaria eu hoje se não fosse por Jesus. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha família, quando eu olho para vários dos meus familiares, eu fico me perguntando se alguém não tivesse se levantado, onde eu estaria hoje. Como é bom dizer, como é bom ter a certeza de que Jesus me alcançou. Porque um dia alguém se levantou. Levantemos hoje das nossas cadeiras, queridas. Levantemos hoje das nossas cadeiras para fazer a diferença e para mudar a história de famílias, de gerações. Não podemos guardar só para nós. Ide, pregue a palavra. Pregue a palavra. Em tempo, fora de tempo, pregue a palavra. Aleluia. E quando eu me refiro à pregação, eu não me refiro a isso aqui, ao microfone, ao púlpito. Eu me refiro à propagação das boas novas. Jesus te libertou, então saia gritando aos 4 cantos que Jesus liberta. Jesus te salvou, saia gritando aos 4 cantos que Jesus salva. Jesus te curou, saia gritando aos 4 cantos que Jesus cura. É isso.
É falar das boas novas, é não guardar só pra gente, é mudar a história de outras pessoas, de outras mulheres, de outras famílias. É mostrar Jesus. É mostrar Jesus. Todas nós, nascidas de novo, nós temos o privilégio de sermos portadoras das boas novas. E nós somos capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos capacita. Nós somos testemunhas do Evangelho de Jesus. A mesma ordem que foi dada aos discípulos anos atrás, ela alcança cada um de nós hoje. Ide, pregue a palavra. Pregue a palavra. E Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Levemos em consideração a linguagem do amor de Jesus, que é a obediência. Não ficou para nós como uma opção. Ficou para nós como um mandamento, uma ordem. Pregue a palavra. Aqueles que aceitam os mandamentos de Jesus e os obedecem, esses são os que amam. Nós só podemos falar que amamos o Senhor se obedecemos. Não existe amor sem obediência. Nós precisamos obedecer a Jesus. Somos suas discípulas, amém? É tão forte, e eu falo que às vezes eu tenho que me segurar, porque eu fico vendo, quando eu começo a me lembrar do sofrimento de todas as primeiras pessoas que começaram a propagar o Evangelho, que entenderam a sua responsabilidade de pregar as boas novas, o quanto sofrimento eles passaram ao longo de tantos anos, mas eles foram fiéis até a morte. Eles foram fiéis sob tanta pressão, sobre tanto medo, eles foram fiéis até a morte. E por que eles foram fiéis? Porque eles eram convictos de quem era Jesus. De que Jesus era o Messias. Essa convicção precisa estar dentro de mim, de você. De que Jesus é o Messias. Se nós tivermos essa convicção de que o Senhor veio, o Senhor fez, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, não tem como ficar paradas, né? Não tem como nós ficarmos paradas. Jesus nos alcançou. Você tem essa convicção? Jesus nos alcançou, amém? Jesus Cristo ressuscitou. Então eu repito, vou repetir nos tempos que eu tenho aqui. No tempo que eu tenho aqui, sempre. Se você é discípula, você tem uma ordem, você tem um mandamento. Ide, pregue a palavra. O chamado a pregar, a obrigação de pregar, vou corrigir, não é apenas um chamado, é uma ordenança, é um mandamento. Pregue a palavra, pregue a palavra. Ide, fazei discípulos. Nós precisamos fazer discípulos, e pregar não nos foi deixado como uma opção. E volto a repetir, não é isso aqui. Não é o microfone. Nossa, essa aqui é a parte mais difícil que eu acho. Como é difícil para mim. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus nos capacita. Nós perdemos muito tempo hoje dentro das igrejas, irmãs, preocupadas com o que nós podemos fazer, com o que não podemos. Ai, como faremos? Sendo que o principal, a nossa maior preocupação hoje deve ser fazer discípulos. Tem um mundo lá fora gritando por socorro. Tem pessoas lá fora precisando de cada uma de nós, precisando dessa graça que nos alcançou. Ide, pregai a palavra. E cada uma aqui tem chamados diferentes. Sandrinha falou hoje, né, de manhã. Dizem que eu canto. Dizem que eu canto. E eu sempre gostei de cantar. Eu entrei no louvor, eu tinha 13 anos de idade. E eu simplesmente sou apaixonada pelo louvor. Sou apaixonada. Esse momento aqui, eu estava ali, nossa, a minha vontade é de pular, é de correr. É um momento muito maravilhoso. Cada um tem um chamado específico. Cada um tem um dom.
Você tem um dom, você tem um chamado, mas os nossos dons e os nossos chamados individuais, eles não podem estar acima de um mandamento universal. Amém? Tudo que nós formos fazer através do nosso chamado e do nosso dom deve ser para a honra e glória de Jesus, para propagar as boas novas. E você pode perguntar, sim, mas onde eu posso pregar? Como fazer? E eu vou te dizer, a resposta é simples. Onde você está agora é o seu campo missionário. Quem trabalha fora? Pronto, você já tem um campo missionário, é o seu trabalho. Você tem família aqui, familiares que moram com você, que ainda não encontraram Cristo, que ainda não fizeram que ainda não entregaram sua vida para Jesus? Tem alguém aqui? Pois pronto, sua família é o seu campo missionário. Quantos estudam aqui? A sua escola é o seu campo missionário. Onde você está hoje é onde você tem que pregar. E aí você fala, mas eu tenho muita dificuldade. Acredite, eu tenho muita dificuldade. Estou pregando isso aqui para mim. O Senhor me sacudiu, me chacoalhou, falou muito comigo ao meu coração ontem, me desconstruiu. Eu comentei com a Sandrinha, eu falei, amiga, eu estava com uma palavra há dias pronta, e aí ontem, faltando um dia, eu tive que mandar uma mensagem para a Ana Lúcia, por favor, mude o tema, porque não era isso que Jesus queria falar para mim. Hoje Ele está me sacudindo e está me corrigindo também. Essa palavra é para mim. Nós precisamos pregar. Quem ama o Senhor obedece a sua palavra. E aí eu não tenho esse jeito de falar. A palavra ela pode ser pregada de várias formas. Não é só chegar e com abordagem, né? Senta aqui que eu vou falar para você de um evangelho. Não é só assim. A palavra ela pode ser pregada de várias formas. Mas nós precisamos pregar a palavra, a Bíblia. Então, a primeira coisa, nós precisamos ter conhecimento daquilo que a gente fala. Porque eu tenho que ter propriedade quando eu vou falar de algo. Eu não posso falar de algo de que eu não conheço. Eu só posso falar daquilo que eu conheço. Então, eu tenho que ter propriedade. Então, se você pregar a palavra, a Bíblia, aí sim. Aí eu posso pregar como? Essa palavra, ela traz ela é tão poderosa, ela traz tanta esperança, ela traz tanta transformação. Você pode pregar sendo testemunha. Se você tem dificuldade, assim como eu, de falar, de abordar, pregue com seu testemunho. Eu vi uma frase que me impactou profundamente, que ela dizia assim, prega o evangelho. Se for preciso, use palavras. Prega o evangelho. Se for preciso, use palavras. Isso é pregar sem falar. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Jesus. Só de nos olhar, as pessoas precisam ver que Jesus nos alcançou, que Jesus nos salvou, que Jesus nos transformou. Nós somos chamadas não apenas para testemunhar o que Jesus fez, mas nós somos chamadas para ser testemunhas de Jesus. Amém? Como a palavra de Jesus me emociona. Como esse viver na presença de Jesus me emociona. Jesus é lindo. Ele é tão maravilhoso. Ele é tão poderoso. E a nossa maior fonte de pregação é a nossa vida. Antes de sair falando, as pessoas precisam ver em nós a salvação de Jesus. Essa graça que nos alcançou. Onde tem uma casa para as mães,
as mães que estão aqui hoje, onde uma casa, onde um casamento, mães, onde uma família revela Cristo, nós temos uma evangelização de grande impacto. De grande impacto. Onde há uma casa que revela o Senhor, a sua presença, ali tem uma evangelização que vai se espalhar pelas nações. Os nossos filhos precisam ver Jesus em nós. Os nossos maridos precisam ver Jesus em nós. Os nossos vizinhos precisam ver Jesus em nós. Esse evangelismo que não é usar palavras, ele é tão poderoso, irmãs. Ele é tão poderoso. Nós precisamos ser mulheres disponíveis para a obra do Senhor. Use suas redes sociais. Hoje eu acho que quase todo mundo aqui tem um Instagram, tem Facebook. Use isso. Coloque versículos bíblicos, coloque daquilo que você experimenta todos os dias, daquilo que você vive, daquilo que te alcançou. Use de todas as formas. Existem várias maneiras de levar as boas novas. Existem várias maneiras de levar. Hoje nós não precisamos gritar dos telhados, né? Porque antes foi dada a ordem, né? Grite dos telhados. Hoje a gente não precisa, o nosso alcance é muito maior. Hoje a gente em um segundo pode alcançar muita gente. Que nós possamos usar as ferramentas que nós temos disponíveis a nosso favor. A gente pode escrever bilhetinhos, né? No nosso trabalho. A gente pode fazer tantas coisas. Mostrar Jesus de tantas maneiras. Em Atos 5:42, e todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de anunciar Jesus Cristo. Nós não podemos cessar de anunciar Jesus Cristo. Ele está às portas. Jesus está aí. E nós precisamos levar essa palavra, nós precisamos mostrar às pessoas que Jesus, Ele é o mesmo e que vale a pena viver com Ele até o fim. Vale a pena viver com Jesus até o fim. As pessoas precisam ver isso em mim e em você. Vale a pena, olha a vida dela. Vale a pena viver com Jesus até o fim. É isso que nós precisamos ter. Enquanto o Senhor não vem, meninas, nós precisamos ir. Amém? Nós precisamos ir. Efésios 4:32. Jesus pede que nós sejamos as pessoas mais agradáveis. Nós somos crentes, nós somos salvas, então nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser as pessoas. Gente, crente precisa ser a pessoa mais agradável do mundo. Precisa ser feliz, precisa ser alegre, divertida. Ou coisa difícil, é crente carrancudo, que você não tem abertura com ele porque fica com medo. A cara é tão ruim que você tem medo de falar, que você tem medo de chegar perto. A seriedade, a nossa postura, a nossa seriedade de mulheres cristãs não pode ser confundida com carranca. Amém? Nós precisamos ser as mais simpáticas, as mais bonitas, as mais alegres, as mais divertidas. Nós precisamos mostrar Jesus. Jesus, amém? Glória a Deus. Nós precisamos ser puras, irmãs. O nosso falar tem que ser diferente. Olha, ali tem uma dele. Ela fala como ele. Ela se comporta como ele. Ela ama como ele. Ela faz como ele faz. Eu preciso ser assim, eu quero ser assim, Jesus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. Não veja apenas a Márcia, mas veja Jesus. Esse é o maior desejo do meu coração. É que o meu falar transborde Jesus. O meu caminhar transborde Jesus. E nós não somos perfeitas, irmãs. Perfeito é o Senhor, mas Ele pode nos aperfeiçoar todos os dias.
Ele nos aperfeiçoa todos os dias. Jesus, Ele tem, o Espírito Santo de Deus tem esse poder de nos aperfeiçoar, de nos fazer diferentes todos os dias. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. O meu comportamento diário, irmãs, ele é o evangelho que o mundo precisa ler na minha vida. Ele é o evangelho que o mundo precisa ler. Nós temos que ser as mais bem vestidas. Nós temos que ser as mais pacientes. E muitas vezes não é fácil. Não é fácil ser as mais pacientes, mas nós temos que ser as mais bondosas. A bondade tem que fazer parte da nossa vida. Hoje em dia a gente não tem mais paciência para ouvir ninguém. Está um mundo tão inquieto. Olha, tem uma coisa que eu ando brigando, é com isso aqui. Quando eu escuto alguém ouvindo um som, um áudio, na velocidade 2, gente, por favor. A pessoa vem conversar com você, você não tem como acelerar ela. Porque aí você não tem mais paciência de sentar e ficar ouvindo uma história. Você fica assim, até completando o que a pessoa está falando. Você começa a conversar com a pessoa e fica tão impaciente que a pessoa está falando e você está completando a fala dela. Tipo, vamos, minha filha, termina. Bora. Não dá tempo. Nós precisamos ser boas ouvintes. Nós precisamos ser pacientes. Eu fico imaginando Jesus o dia inteiro com aquela fila gigantesca de gente com toda a ferida possível, não só no corpo físico, mas na alma. E ele ali. Os discípulos preocupados, meu Deus, até essa hora, ele está lá, em pé, e ele lá. E a fila só aumentava. Sejamos pacientes, sejamos bondosas. Nós precisamos ser diferentes. Diferentes. Nada de ficar ouvindo a irmã no áudio 2.0. Vamos fazer esse exercício. Eu estava essa semana na minha casa fazendo almoço. E a Eliette, que não está aqui hoje, ela é uma excelente ouvinte. E aí ela estava ouvindo um áudio e tinha, sem mentira, irmãs, tinha mais ou menos uns 15 minutos que eu tentava falar com a Eliette. E eu pensei, isso é uma ligação ou é um áudio? Aí eu interrompi ela um minutinho e falei assim, Eliette, é uma ligação? Ela, não, eu estou ouvindo um áudio. Eu digo, o sangue de Jesus tem poder. Isso é um podcast. Quantos minutos? E a irmã que mora lá do outro lado estava contando um testemunho e ela ouvindo atentamente. E no velocidade 1, tá? Normal. E ela ouviu tudo aquilo sabiamente. E eu acho que desse áudio aí foram uns 3 desse tamanho. Eu falei, a Eliette ultrapassou o limite da paciência. Sejamos pacientes, sejamos parecidas com Jesus, irmãs. Esse evangelho, as pessoas precisam ver em mim e em você. É esse do cotidiano. As pessoas precisam ver. Preguemos a palavra em tempo e fora de tempo. É o tempo todo. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Jesus te salvou. Pregue a palavra. Ide foi um mandamento. Não é uma opção. Se você é discípula de Jesus, Ele não te deu uma opção. Ele te deu uma ordem. Faça discípulos. Pregue. Ame. Ame. Sandrinha falou hoje de manhã que ele virou para Pedro. Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aí Pedro respondeu, tu sabes, Senhor, que te amo. E ele disse o quê? Vá, apacenta as minhas ovelhas. Deus nos deixou um mandamento, levar as boas novas da salvação. E isso é um privilégio. Isso é um privilégio porque eu só posso falar daquilo que eu tenho. Se eu tenho salvação, se a graça me alcançou, eu sou privilegiada. E eu não posso guardar só para mim. Eu tenho que ir.
Eu tenho que me levantar, por mais difícil que seja, eu preciso ir. Porque as pessoas precisam ver Jesus em nós. Em tudo, Jesus precisa ser visto em nós. Jesus, Ele é a nossa alegria. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Amém? Não importam as circunstâncias. Jesus não falou se estiver tudo bem. Ele não falou, ele não deixou nenhuma cláusula, né? Não abriu parágrafos. Ele disse, ide, fazei discípulos. É na alegria, é na dor, é no luto, é na perseguição, é na enfermidade. Nós precisamos mostrar que Jesus vale a pena. As pessoas precisam saber que Jesus vale a pena. Amém? Se coloque em pé. Meu tempo acabou. Está acabando, 20 segundos. Se coloque em pé e vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê ousadia, que o seu Santo Espírito nos capacite todos os dias a mostrar para o mundo que Jesus vale a pena. Jesus vale a pena. Andar com Jesus vale a pena, não importam as circunstâncias. Andar com Jesus vale a pena. Cada minuto da nossa vida vale a pena. 3 meses atrás nós perdemos o meu sogro. Minha sogra está ali. Peço licença para falar. E foi uma dor que dilacerou a nossa alma, ainda dilacera, porque foi repentinamente. E ele era um homem, não tem como falar dele não me emocionar. Mas viver com Jesus vale a pena. As pessoas precisam ver que mesmo perdendo, que mesmo no luto, que mesmo na morte, continuamos bonitas, continuamos felizes, continuamos celebrando, porque nunca foi sobre nós, é tudo por Ele. Nunca foi sobre mim, sobre você. Então levante-se, levante do seu lugar e mostre ao mundo que Jesus vale a pena. Jesus vale a pena. Andar com Jesus vale a pena. Aleluia, Senhor, nós te adoramos. Nós bendizemos o teu nome, Jesus. E eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças porque um dia o teu evangelho me alcançou. Porque um dia, Senhor, alguém teve a ousadia, teve a convicção da tua salvação e levou esse evangelho até nós. E ele chegou na minha casa, chegou na minha família. E ele me mostrou que viver com o Senhor vale a pena. Que sejamos assim, propagadoras do teu evangelho, da tua bondade, do teu amor, todos os dias, Senhor. Que nós possamos mostrar ao mundo que viver contigo vale a pena. E que a gente possa entender que não é uma opção, é um mandamento, que sejamos mulheres obedientes à tua palavra. Que nós possamos chamar, meu Deus, chamar com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. Nós te adoramos, Senhor, bendito seja o teu santo nome. Tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és tudo o que precisamos. Tudo por ti e para ti. O Senhor vale a pena. Até o último dia da minha vida, o Senhor valerá a pena. Um dia eu me encontrarei contigo e eu terei o privilégio de te abraçar e dizer: valeu a pena, Jesus. Valeu a pena, Senhor. Muito obrigada, porque um dia o Senhor nos alcançou. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu